tenho certeza que você tem aprendido sobre muitas histórias da Bíblia Sagrada. São muitas pessoas que nos inspiram e todas as histórias estão registradas neste livro especial, que é a Palavra de Deus. Você tem orado? Você tem falado com Deus? E você? Tem estudado a Bíblia? Você tem ouvido a voz de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada? Eu espero que sim. Hoje nós vamos aprender a história de um homem chamado João. Eu quero que você fique bem ligadinho prestando atenção. João, ele era filho de Zacarias e de Isabel. Esse daqui é o nome dos pais de João. Zacarias era o pai, Isabel era a mãe. Sabia que Zacarias e Isabel, eles já tinham uma idade avançada, eles já eram assim mais velhos, bem mais velhos, e eles ainda não tinham tido filhos. Eles não tinham filhos, mas eles pediam a Deus, e Deus atendeu a oração deles. Mas vocês sabem como isso aconteceu? Vocês vão aprender hoje aqui na nossa aula. Antes de continuar a falar, a contar a história do filho de Zacarias e de Isabel, eu quero cantar uma música para vocês. E eu tenho certeza que essa música fala com todos nós, com todas as pessoas de todas as idades. Preste bastante atenção. Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque brilha a esperança de algo bom que está por vir. Deus tem um plano para cada bebê antes mesmo de nascer. Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração para viver e marcar uma geração. Preste atenção. E você também precisa saber que antes de você nascer, Deus já tinha um plano pra você. Um lindo propósito, uma missão, um sonho guardado em seu coração pra viver e marcar uma geração. Deus, ele tem um plano, uma missão para cada um de nós. E não foi diferente com o filho de Zacarias e Isabel. Deus tinha uma missão para esse menino que ia nascer. Toda a história está no livro de Lucas, no Novo Testamento. Eu vou ler para vocês algumas partes, mas a história é bem longa. Vocês têm que ir acompanhando com a Bíblia no decorrer da semana para conhecer toda a história de João. Eu vou ler no livro de Lucas, capítulo 1 e o versículo 63. Olha só para contextualizar. Zacarias era o pai, Isabel era a mãe, eles não podiam ter filhos. Depois de muito tempo, eles engravidaram. E quando Zacarias foi avisado pelo anjo que ele ia ser pai, ele assim ficou assustado. Ele falou: nossa, mas depois de tanto tempo eu vou ser pai? Ele até meio que desacreditou. E por conta disso, o anjo falou assim: olha, Zacarias, você vai ficar mudo e você só vai voltar a falar quando o seu bebê nascer. E foi assim que aconteceu. Quando Isabel deu à luz ao neném, todo mundo queria saber como o neném ia se chamar, né? Ninguém ainda sabia o nome dele. Todo mundo pedia para colocar o nome de alguém já da família, para homenagear e tal. Só que aí Zacarias, ele pediu uma tábua. E eu vou ler com vocês como está escrito em Lucas 1,63. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Pensem na alegria do coração de Zacarias. E olha só o nome que Zacarias escreveu na tabuinha que ele pediu. Ele pediu um pedaço de madeira, uma tábua, e ele escreveu o nome da criança aqui, ó, João. Eu quero agradecer ao tio William que escreveu isso pra gente.
Então ele escreveu aqui João. E vocês sabiam que João foi um menino que nasceu com uma missão muito especial. Eu vou continuar lendo para vocês saberem. Agora o versículo 65. Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Ai, que coisa mais linda! João já nasceu com uma missão e todo mundo já estava sabendo que esse menino tinha nascido com um grande propósito. Foi que João cresceu, como era a vida, desse menino que nasceu com uma missão tão especial. A missão de João, que inclusive João era primo de Jesus, porque Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus. João, ele nasceu antes de Jesus e ele nasceu com a missão de preparar o caminho para o Salvador. Então eu quero aqui que vocês prestem atenção. João nasceu com a missão de preparar o caminho, ou seja, de anunciar, de falar que Jesus ia vir, que Jesus nasceria. Olha aqui o nome de Jesus. Jesus viria ao mundo para trazer vida para todos nós. Então a missão de João era falar que Jesus, o Rei dos Reis, iria vir ao mundo como homem para salvar toda a humanidade. Para vocês saberem, conhecerem um pouco mais sobre João, eu quero falar sobre o estilo de vida dele. João, ele foi crescendo e ele se tornou um homem que vivia no deserto. João vivia no deserto e vocês sabem o que ele comia? Ele comia muito mel e muito gafanhoto. Ele tinha um estilo bem diferente. Ele se alimentava de mel silvestre, se alimentava de gafanhoto, vivia no deserto e se vestia com roupas de camelo, pele de camelo. Ele se vestia. Estilo diferente, de João. Agora, olha o que é mais importante. Ele cumpria ao pé da letra a missão que Deus tinha dado para ele. Ele falava sobre Jesus que iria vir. Então, a principal mensagem que João pregava era sobre o arrependimento. Sabe por quê? Lá em Lucas capítulo 3 e o versículo 3 fala assim: João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então, sobre o nascimento de João, há muito tempo atrás, muito antes, o profeta Isaías até já tinha falado. E olha que mensagem importante que João falava para todas as pessoas que conviviam, que ouviam ele. João falava: arrependam-se, está vindo o Salvador. Para o Salvador entrar no coração de vocês, vocês precisam estar livres de todo pensamento mau. Então peçam perdão pelos pecados de vocês, arrependam-se. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é mudança na mente, é mudança na forma de pensar. Então antes, aquele que pensava errado, quando ele se arrepende, ele vai começar a pensar certo. Se eu fazia alguma coisa que não agradava a Deus, quando eu me arrependo, eu começo a fazer as coisas que agradam a Deus, porque eu tenho uma mudança na minha forma de pensar. Gente, essa mensagem que João pregava era simplesmente já preparando o caminho, já avisando todo mundo, falando, pregando que Jesus estava vindo e que Jesus era o Salvador da humanidade. Essa é a mensagem que João pregava. Que missão bonita de João, E olha só, João, ele pregava arrependimento e falava para as pessoas se batizarem, Então João batizou muitas pessoas, inclusive João ficou conhecido como João Batista, porque ele batizava muitas pessoas e ele batizou as pessoas que se arrependiam, claro. E ele batizou Jesus.
Essa figura aqui representa o batismo de Jesus Cristo. Tanto que olha que vocês estão vendo a pomba que desceu no dia do batismo de Jesus e foi João Batista que batizou Jesus. Eles eram primos, vocês se lembram, né? Que Isabel, a mãe de João, era prima de Maria, a mãe de Jesus. Que missão maravilhosa de João Batista, né? A missão de falar de Jesus. A história de João ainda continua, mas hoje nós vamos aprender esta parte da história de João. João era filho de Zacarias e Isabel. Ele foi um menino enviado por Deus, porque João tinha a missão de falar, preparar o caminho para o Salvador, que é Jesus. Vocês sabiam que todos nós, conforme a música que eu cantei no início, todos nós nascemos com um propósito. Deus fez cada um de nós com uma missão. A missão de falar do amor dele. A missão de falar sobre o amor de Jesus. E a gente fala do amor de Jesus quando a gente tem Jesus no nosso coração. Por isso eu quero lembrar com vocês o nosso versículo que nós estamos aprendendo este mês, que está lá em Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando eu tenho Jesus na minha vida, eu guardo a palavra no meu coração e ao mesmo tempo eu compartilho essa palavra. Mas como assim, Tia Miriam, eu vou compartilhar a palavra de Jesus? Tá todo mundo em casa, trancado. Como é que eu vou compartilhar? Você tem várias formas de compartilhar. Sabe quando você está tendo aquelas aulas online? Todo mundo pode estar assim, cansado, nervoso, falando um monte de coisa. E você pode trazer uma palavra de paz. Você pode falar para todo mundo, em algum momento, o versículo que você sabe. Você pode falar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque eu confio no Senhor. Você pode se lembrar de outros versículos, João 3,16. Quando alguém se sente triste, você fala para essa pessoa, Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, Jesus Cristo. Tem várias formas da gente compartilhar a palavra de Deus. E tudo isso por quê? Porque nós temos a palavra guardada no nosso coração. E como tarefa, uma atividade para você fazer juntamente com a sua família, eu proponho que você escreva o seu nome, não vai ser numa tábua, mas vai ser numa folha de sulfite ou num papelão, se você quiser e tiver. Eu coloquei aqui com palito de fósforo, mas você pode fazer com palito de dente, ou então você pode fazer com papel crepom, você pode fazer de várias formas. Você vai escrever o seu nome e aqui embaixo eu coloquei a minha missão. Eu sei que eu nasci para falar de Jesus. Falar de Jesus de várias formas. Uma delas é falando com vocês. Mas por onde eu passar, eu tenho essa missão. Anunciar Jesus. Porque um dia Jesus vai voltar para nos buscar. E eu quero subir com ele. Tudo isso a gente sabe porque a gente estuda a Bíblia Sagrada. E agora eu quero orar com você, desejando a você e a sua família uma excelente semana, uma semana de vitória, sabendo que Deus cuida da gente. E se Ele nos fez, Ele fez cada um de nós com uma missão. Que a gente coloque em prática essa missão que Deus fez para cada um de nós. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Pai Celestial, obrigada porque Tu és um Deus presente, Deus Emanuel. Obrigada porque nós aprendemos nesta aula que o Senhor nos criou com um propósito. O Senhor nos fez e antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já conhecia todos os nossos dias. De um jeito tão maravilhoso nós fomos formados. E o Senhor tem nos sustentados. Senhor, fica conosco, perdoe os nossos pecados, que a gente coloque em prática a missão que o Senhor deu para cada um de nós, que a gente traga à memória o que nos dá esperança e que a gente possa realmente cumprir a missão que o Senhor tem para nós, que a gente compartilhe a Tua palavra, que a gente não se esqueça dos Teus ensinamentos
e que a gente passe de geração a geração a tua palavra que é tão perfeita para todos nós. Fica conosco, Senhor. Nós te apresentamos a nossa casa. Eu te apresento cada criança que está assistindo e cada família. Que o Senhor continue cuidando de cada um, renovando as esperanças, a força e fazendo a alegria brotar em cada coração. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.